Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à oficina de psicanálise criativa. Hoje estamos aqui reunidos com o tema Destinos Finais e Vicissitudes do Ódio. A gente vai fazer um debate aqui sobre o ódio como política, o ódio como um sentimento humano básico aí, estrutural, né? Quem é que já não transitou pelo ódio, funções do ódio, seus desdobramentos possíveis, o ódio como política, o ódio nas redes sociais, do como a nossa cultura do ódio está aí efervescendo cada vez mais, gerando dicotomias, né? Então, eu vou iniciar com um pequeno texto, eh, que já foi publicado, né, nas redes, aqui pelo canal Gaiata, mas que vai servir para nós como um disparador, do nosso encontro de hoje. Então, queria dar as boas-vindas aqui a Cristiane Ritt, a Cíntia Merino e ao César de Oliveira, que são os psicanalistas presentes, estão aqui com a gente para embasarem aí o nosso debate. Bom, eu diria que o ressentimento e a sede de vingança são os vetores comuns do ódio. Contudo, a necessidade de matar os outros, seja simbolicamente ou concretamente, produz um efeito reflexivo, já que quem mata o outro acaba matando também a si mesmo. Por esse motivo, o ódio nos dá uma falsa sensação de força, pois seu efeito colateral é o mesmo de pedir favores ao diabo ou encomendar feitiços. O retorno contra o sujeito é inevitável. A cultura do cancelamento e do espetáculo utiliza o ódio como política, seja no marxismo, na psicanálise, nos discursos fascistas, nas redes sociais e além. A espetacularização da violência e do ódio nos traz a dúvida: será a vingança emocionalmente resolutiva? No mundo da informação instantânea e da dicotomia entre o bem e o mal, há uma lei que condena e executa instantaneamente pessoas e grupos sem possibilidade de maior averiguação. A máxima "não devemos tolerar a intolerância" tem sido usada no meio psi como uma posição pretensamente autossustentável, mas se a analisarmos mais de perto, veremos que ela pode acabar acirrando a impossibilidade de escuta e desdobramento da violência e do ódio em formas de amor. Nesse caminho, penso que os desdobramentos do ódio perpassam pela sua elaboração e consequente transformação em atitudes de autocuidado, cuidado com os outros também, perdão e reparação. Aquele que errou deve ter a oportunidade de, seja perante a lei ou mesmo nas suas relações interpessoais, mudar e reparar seus atos. Mas para isso é interessante que as pessoas proporcionem essa possibilidade. Caso contrário, viveremos em um mundo paranoico pautado na lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Para finalizar, destaco que o ódio é muitas vezes justificável e importante, ao menos em um primeiro momento emocional. O que estou destacando aqui são os perigos do ódio enquanto uma invariável política de autoafirmação e destruição das pessoas e, consequentemente, daqueles que o odeiam, né? Daqueles que exercem o ódio acabam se autocontaminando, se intoxicando por esse ódio que é dirigido ao outro, ele volta contra ele mesmo, contra o grupo que se sustenta numa política de ódio, né? Então, por que que eu propus o tema desse debate e publiquei esse texto, né, nas redes? Porque eu acho que existe muito ódio dentro do nosso campo psi, entre as abordagens, dentro da própria psicanálise. Logo quando começou o Facebook, as redes sociais, havia uma discussão de que analistas não deveriam participar de redes sociais para evitar exposição e tal, e com isso eles estariam mantendo, a princípio, a sua neutralidade ou a sua imparcialidade, né? Que seria uma forma de ler a psicanálise
de um ponto de vista talvez mais freudiano. Hoje é muito difícil ver um analista que não está nas redes, pelo contrário, né? A maioria está e se coloca abertamente, se posicionando de formas abertas, né, em relação à política, a temas variados, e a ponto de se pensar que o verdadeiro analista é aquele que está alinhado com os sintomas e as subjetividades da sua época, e que ele não poderia ficar sentado numa bolha, ou trono de marfim, né, dentro de uma bolha, sentado num trono de marfim, isento dessas questões macrosociais que nos atravessam. Porém, o que eu vejo é que muitas vezes, em nome da psicanálise, do bem, acaba se entrando numa posição militante. Eu entendo que a militância aí é um gesto humano possível, transformador socialmente, mas que quando a psicanálise é usada como uma forma de militância, mesmo que seja com base em bons princípios, né, ela acaba se tornando uma forma de governo. E o Freud dizia que o governar, o educar e o psicanalizar eram os três impossíveis. Então, eu lanço essa questão no ar para a gente pensar o quanto não há uma autoafirmação fálica, inclusive, não só dos psicanalistas, mas na nossa cultura hoje, através do ódio, ou seja, quanto mais odeio, mais forte sou, mais reconhecido pela minha força eu sou. Isso acaba gerando um sentimento de dicotomização social, uma guerra entre o bem e o mal, e aí a gente acaba perdendo a impossibilidade de escuta, cuidado e acolhimento de pessoas que estão em posição errante, aliás, todo mundo, de alguma maneira, é errante, e com isso impedindo alguma forma de transformação mais ampla, tanto a nível intrapsíquico como a nível macrosocial. Então, eu lanço aí essa sintomatologia do ódio, esses disparadores do ódio da nossa cultura, para a gente conversar um pouco, né? Então, queria dar as boas-vindas aos colegas novamente e abrir aí para o nosso diálogo. Quem gostaria de comentar, fazer alguma reflexão? Bom, então, bom dia. Acho que como um pontapé inicial, né, Daniel, e os colegas também, é pensar, né, e convidar a pensar sobre por que que o ódio, né, tem esse caráter de destaque, né? Por que que essa cultura do nós e do eles está cada vez mais fazendo uma casa, uma morada robusta nas nossas relações e nas nossas relações entre os psicanalistas, que é a questão que tu coloca. Então, o que que é que está acontecendo, né? Que mudança? E eu digo mudança, mas se a gente for para a origem, né, da cultura, o ódio fundou a nossa cultura e fundou as relações desde sempre, né? Mas a gente imagina que ao passar do tempo e da modernidade, da tecnologia e das relações e da inteligência, a gente consiga entender e encaminhar melhor esse ódio. E é o que a gente não tem visto em todos os segmentos, e aí coloco entre aspas as escolas, os meios educativos, dos quais as nossas mídias estão cada vez mais a todo dia, a todo momento relatando, e que nos carece de muita atenção. Então, como um pontapé inicial, por quê, né? Que poder é esse que o ódio traz? Que status é esse que o ódio cava em nós, em detrimento de, às vezes, de um amor, de uma sublimação, de uma outra posição, né? Então, lanço aí um pontapé inicial para a gente conversar, né, com os colegas e poder entrar um pouco nessa peculiaridade do texto que tu traz, que tem muita riqueza e muitas coisas ao longo que pode acontecer ao longo desse debate. Essa é a minha posição inicial.
Legal, Cris, obrigado pelo teu comentário, pelo elogio. César, Cíntia, gostariam de comentar alguma coisa? Se não, tem uma coisa que me ocorreu também, eu posso adentrar, mas se vocês tiverem, Manda, Daniel. Pode enganchar. tá. Bom, uma hipótese, né, é que o ódio ele é um sentimento extremamente desgastante, mas ele é perigosamente muito fácil de se obter. Ou seja, é muito mais instantâneo alguém odiar e querer se vingar do outro, muito mais rápido do que amar. E não só ele é rápido, senão que ele dá uma falsa sensação de força. Porque, então destruindo o outro, acabando com o outro, eu me resolvo. Eu elimino as pessoas e a vida está ganha. Então, o ódio ele tem uma matriz muito primitiva do ponto de vista psíquico, né? Ele é muito fácil e ele é muito enganador. E eu vejo que as redes sociais e a tecnologia, por facilitarem esse mediatismo, elas acabam facilitando os discursos de ódio, porque o ódio ele tende a ser irrefletido, ou seja, ele é pautado em comoção, em coisas que te incomodam instantaneamente, e você, sem refletir, sem avaliar a complexidade de uma determinada situação, já quer destruir algo ou alguém. Então, tem muitas situações ligadas a linchamentos, né, coisas que saem na mídia de repente, né, e provocam esse efeito de extirpação de pessoas, né, ou de situações em que há uma lei de talião do olho por olho, dente por dente, né? Então, o ódio ele tende a ser uma descarga instantânea. E as redes sociais funcionam com base em disparadores instantâneos e refletidos. Ao passo que o amor ele precisa de uma decantação, ele precisa de um processo de visualização, de vislumbre mais profundo, mais engajado daquele que ama. Então, é muito mais, tanto é que tem aquele velho ditado, é muito mais fácil pegar e chutar um castelo de areia que você vê na praia, que aparentemente o dono já abandonou, né? Você vai, pega e chuta aquilo, do que você construir o castelo, né? Enfim, com alguém que você ama e tudo mais. Então, no meu entender, é isso, né? Eu acho que tecnologia, discurso de ódio e autoafirmação fálica são os vetores aí em grande parte do nosso adoecimento social de hoje e dos quais os psicanalistas não estão isentos, né? Não estão isentos. Eu vou fazer um gancho também com isso que tu falou, Daniel. Eu fiquei pensando no ódio e no amor, né? Será que qual seria a organicidade do ódio? Quais seriam os efeitos do ódio nesse corpo orgânico e biológico, já que tu fala na questão da temporalidade do amor, que o amor precisa de uma decantação, que o amor precisa de uma contemplação, e o ódio é muito mais aquilo que passa pela pele, que passa pelo chute, que passa pela palavra. Será que isso também ali não tem um prazer, um gozo orgânico muito mais rápido que a tentativa de construir um ato de amor, um ato de... Fiquei pensando também outra questão para a gente pensar, que somos corpos biológicos também, temos uma organicidade, né, que pauta as nossas atitudes pelo prazer momentâneo do ato em si. Então, me veio essa questão de amor e ódio e o orgânico, né, que está na pauta central disso tudo. Mais uma coisa aí para a gente.
Aproveitando que a Cristiane falou, essa da última frase do Daniel me tocou justamente porque quando a gente fala de ódio na teoria psicanalítica, e aí falam de todas as escolas mais conhecidas, a gente não pode deixar de considerar que cada teoria, cada escola tem a ver com um sintoma dos seus líderes. Toma de quê? Sintoma dos expoentes, né, de cada Ah, dos escola. expoentes. Isso, dos expoentes. Eu falei líderes, mas acho que a palavra é meio ruimzinho. Porque ontem mesmo eu estava brincando com um colega, falando, né, estava falando sobre os estereótipos de cada escola, e a gente dizendo, porque Melanie Klein só fala em ódio. E para ela, o ódio tem um sentimento, um afeto básico que é na hora de desfiar o novelo da afetividade, o ódio está ali no cerne. Também Lacan com agressividade, e o ódio tem tudo a ver com a questão da relação do eu com o outro. O Winnicott diz que fala em agressividade e separação como dois afetos quase sinônimos em alguns momentos. E aí é interessante pensar, pelo menos é o que eu venho pensando quando eu estudo essas escolas assim paralelamente, o quanto que o ódio e o manejo dele, por exemplo, na clínica, tem também muito a ver com a forma como cada analista também trabalha em si, o ódio. E assim, cada vez mais para mim fica. Hoje em dia eu entendo por que a análise pessoal é tão importante na clínica. Por causa desse tipo de situação. O ódio ele pode estar muito ligado a uma afirmação fálica de cada um. Então, aquela separação absoluta, quase tendendo a uma autossuficiência, tem a ver com ódio. O ódio como um afeto cru, uma coisa que, em lugar de sentir angústia, você sente um ódio enorme, que é para não sentir aquele vazio que a angústia muitas vezes transparece para o angustiado. E eu sinto que o ódio é uma das poucas questões, assim, a forma como ela vai ser manejada não tem um consenso, mas é um dos pontos que quase todo psicanalista em algum momento vai defrontar. E, e, a, e eu acho que tem uma certa banalização na mídia. Muita coisa é ódio. E muitas vezes vamos dizer assim, alguns destinos criativos do ódio como uma certa criatividade, um impulso, ação, muitas vezes são colocados no mesmo balaio de do chamado discurso de ódio ou de um impulso, ação, como eu disse. E aí, por isso que eu acho importante também a gente, como psicanalista, poder dar uma maior diversidade a essa palavra ódio e mostrar que ela tem destinos diferentes. E mesmo o ódio está sempre ali, mas pode estar transformado numa pulsão mais criativa ou numa mais destrutiva. E acho que é uma contribuição importante que a gente pode dar, o de não achar que ódio é sempre raiva, é sempre revolta crua, mas também existem formas de odiar que você pode com isso construir um castelo magnífico. E por isso que a gente fala hoje das vicissitudes, né, desse ódio, que é os descaminhos dele, que é mais um se perder, realmente um caminhar. E aí é um belo desafio para a gente, porque as faces que o ódio toma na sociedade, quando a gente começa a entender, muda. É sempre um trabalho on the fly. A gente, é um avião que nunca pousa. Acho que pega o gancho um pouco do ódio como sintoma contemporâneo, né?
que fica a pergunta, por que tanto? Por que tanta aparência dele? Por quê? Né? Nós ficamos na questão. O que fazemos quando nos sentimos ameaçados por um sistema social, por um sistema psicológico, por um sistema familiar, que não tem mais condições de nos sustentar afetivamente? Quais, né, que fica assim, diante de um mundo tão perigoso, qual será a nossa defesa, né? Quais as defesas que a gente passa a atuar? Não seria, então, vamos partir para nos proteger através de eliminação do outro? Então, fica essa sensação de que tem que ser hoje um sintoma diante de um mundo tão fragilizado. E, e me pergunto o que faremos para gerar esse amor para que ele transforme de utopia a realidade. Legal, Cíntia, obrigado pelo teu comentário, obrigado pelo teu comentário, César. Eu acho que tem muitas coisas aí, né? Até porque muitas vezes, ou sempre, o ódio ele se alicerça na impossibilidade do amor, ou num amor ferido, na expectativa de um amor que não se consolidou, né? Então, eu queria que ele me amasse, eu queria que ele me reconhecesse. Ele não fez isso, ele me abandonou. Então, eu o odeio. Então, por isso que o Lacan brinca com aquele termo Renamour, né? O amódio, que seria uma condensação do amor com o ódio, né? Eu acho que tem algumas diferenciações que a gente pode fazer também entre agressividade, ódio, violência, fúria e vingança. Não são as mesmas coisas, né? E nem sei se eu tenho as respostas, mas, enfim, só retomando um pouco a questão do César, depois eu respondo a Cíntia. Eu entendo assim que a agressividade ela é inata, ela tem a ver com disparadores biológicos, por exemplo, quando alguém precisa ter um impulso de mastigar alguma coisa, de chupar, né? Tem um prazer envolvido ali com um gesto oral, por exemplo, de destruir o objeto, né? Se a gente for retomar o próprio Freud, a teoria da Melanie Klein, mais em especial, como dizia o César, acho que está dentro de um vetor do organismo, né? Também algo que a Cristiane tinha mencionado. O ódio eu já entendo que ele tem a ver com o espelho, ou seja, com a questão da fase do espelho, que Lacan situava entre os 6 aos 18 meses, que é um elemento necessário, um componente psíquico necessário para a criança se separar do outro materno. Então, tem uma necessidade, né, aí de tá atrelado à separação psíquica, né? O estágio do espelho é onde de uma alienação, de uma continuidade com o outro, se produz um ser psicicamente diferente do outro. Isso está em Winnicott também, como mencionou o César, né? A questão da fúria, eu já veria como um ato efêmero, né? Decorrente assim de um ódio incontrolável. O ódio ele pode ser cultivado dentro da pessoa como uma política, como fantasias, né, de destruição, né? Tem muitas facetas, né, de como isso aparece, mas a fúria em si, ela diz respeito a um ato. Fulano teve um ato de fúria, pegou e foi às vias de fato, destruiu alguma coisa, né? A violência,
e a fúria, elas estão aí lado a lado, embora eu entenda que a fúria, enfim, talvez tenha mais a ver com o corpo, né? E a violência pode ser uma violência através de palavras, né? Mas não só, né? Enfim, tá, não, para mim não é claro, por exemplo, a diferença entre violência e fúria. E por último, teria a vingança, que aí sim seria uma forma de tentar restituir uma, uma perda, né? Ou um roubo, ou uma decorrente de uma determinada violência, de algo que foi cometido contra um grupo, contra um determinado sujeito, mas porém não mediada através da lei. Ou seja, a vingança vai na linha da lei de Talião, né, que é a do olho por olho, dente por dente, não é mediada por um terceiro. Ou seja, eu vou lá e me vingo, faço justiça com as próprias mãos. E justamente o que no laço social mais amplo implica no estado de cultura é a lei mediada por um terceiro. Ou seja, se você foi lesado, quem vai julgar aquilo é uma outra instância, né? É um juiz, é um código. E é esse código que, por sua vez, vai tomar providências para executar as medidas cabíveis penais frente àquela infração, aquele dano que foi cometido contra você. Então, a vingança, ela tenderia a ultrapassar, a pular, melhor dizendo, essa etapa da mediatização de um terceiro elemento, de uma lei mediadora, né? É um toma lá da cá, né? Vamos dizer assim. Então, de uma certa forma, ela é uma descarga, assim como o ódio, a agressividade, a fúria, ela é uma descarga que tem uma função restitutiva, né, para o sujeito, mas ela também não é resolutiva porque ela não gera um saber, ela não gera uma herança simbólica. Então, retomando a questão sobre o amor, eu diria que o destino final sadio do ódio é quando ele está atrelado a uma forma de saber, ou seja, quando ele foi tratado pelo amor, quando ele foi acolhido por um meio amoroso ou por um outro amoroso, e ele se decanta para o sujeito como uma forma de saber. Ou seja, a partir das nossas diferenças, a partir do que me foi feito de ruim, a partir do que você ou do que eu te fiz de ruim, né? Todos nós aprendemos algo com isso, melhoramos ou não, mas aí entra também lugar para o perdão e para a reparação. Então tem até o livro da Melanie Klein, Amor, Ódio e Reparação, que é esse ciclo de tratamento, né, que o ser humano, desde tempos imemoriais, desde que se conhece por gente, faz, né, que é poder ultrapassar esse degredo, talvez do ódio sob as formas aí de fúria, de violência, né? Que é o que muitas vezes a gente vê nas redes sociais hoje em dia, né? Então, a rigor seria isso, né? O tratamento do ódio pelo amor, decantando em saber e pensando aí, talvez, sem fechar nada, estou pensando alto aqui, né? Com base no meu trabalho clínico, na minha vida, no que eu já li, a diferença talvez superficial entre agressividade, ódio, tem o rancor também, a violência, a fúria, a vingança, né? Então, são todo esse conjunto semântico do mal-estar, né? Talvez que tem muitos meandros aí a se explorar, né? E eu também chamo a atenção, Dani, Daniel e colegas, né, sobre a questão desse ego individual do sujeito, né, participante da vida social, né, e desse ego coletivo que se forma e que cada vez mais está se formando nessa sociedade do espetáculo, né, como tu diz, assim. E aí eu acho que o ódio fomenta, porque
eu fico pensando assim, 4 jovens colocaram fogo no índio. Será que um jovem teria feito a mesma coisa? Será que quando um jovem propõe queimar um animal doméstico, se ele não tem 16.000 jovens apoiando, será que ele faria isso? Né? E como eu fico pensando que egos são esses, né? Que quando se juntam, fazem essa cena, né? Esse espetáculo. E porque me parece, eu fico pensando que o amor, né? O desenvolver o amor é algo do individual, muitas vezes, do só, do estar consigo e com seu objeto, né? Com a solitude de alguma maneira. E, claro, guardadas as proporções. E o ódio que a gente tem, né, visto e convivido, muitas vezes vem através dessa coletividade, dessa validação de um coletivo. E eu percebo, inclusive nesses pequenos ódios do cotidiano, que uma pessoa não teria força para odiar tanto quanto ela consegue num grupo de pessoas, né? Isso é uma outra questão que eu coloco para a gente pensar. Mas aí também teria a potencialização dos afetos nos grupos, né? O amor também pode ser potencializado num grupo, né? Por exemplo, alguém que está adoecido e procura uma instituição religiosa, um grupo de mútua ajuda, ela pode melhorar com base na força do grupo, né? A questão é que sempre tem uma tensão entre o sujeito do grupo e o grupo, né? Como diria aquele livro do René Caé, né? Qual é o preço que se paga por esse amor que se recebe do grupo? Ou qual é o preço que se paga pelo ódio, né? Eu estou abdicando de mim mesmo ou não estou, né? E aí você vê frases no consultório do tipo, eu sou artista, mas eu não quero ter relação aberta. Só que se eu estou no grupo das artes, dizem que eu tenho que aceitar que eu tenho que ter uma relação aberta, mas eu não quero. Nesse sentido, eu sou conservador. E aí a pessoa entra em conflito, uma coisa que supostamente seria libertária e amorosa, para ela não está aberta e nem necessariamente precisaria estar, é um direito dela também não viver um relacionamento aberto. Então, digamos, esse é o paradoxo do ser humano, né? Que ali onde a gente acha que a gente pode se curar através do amor, também pode ser enganoso e a gente está pagando um preço muito alto e justamente o ódio pode entrar como um efeito colateral disso, né? A intolerância, né? Enfim. Vocês têm alguma... Como é que vocês percebem essa questão do ódio no tratamento psicanalítico com os pacientes de vocês? Eventualmente, será que os analistas não sentem ódio, às vezes, dos pacientes deles, né, em certos momentos, a partir das repetições, né? São coisas que meio tabu, que não se fala, né? Ninguém precisa se expor também aqui se não quiser, né? Mas, enfim, o analista é um ser humano e está sujeito ao cardápio de sentimentos também, né? Bom, eu não tenho um exemplo agora de cabeça da clínica, mas eu tenho exemplo de um par, de um colega, de colegas, que afirmam, né? Agora a gente está num outro movimento mais aberto, mas até então afirmam que não podem dizer a sua vertente religiosa, porque a psicanálise dita que o psicanalista não pode ter nenhuma religião, né? Ele tem que estar... E aí o psicanalista vai na missa escondido, num horário que ninguém vai, para que ninguém possa saber ou compartilhar que ele sim tem uma religião. Então aí tem uma violência que nós produzimos em cima de nós mesmos, né?
e que nós estamos no meio disso também, né? Então, uma grande violência, uma grande atitude, uma enorme atitude de anulação do outro, mas tu sucumbe a isso para dizer que pertence ou que é uma pessoa com essas e outras características. Isso, para mim, é um exemplo que ainda há poucos dias eu tive que desviar o olhar para aquela pessoa não me enxergar, porque eu sei o quanto ela se sentiria ruim em me ver naquele ambiente religioso, né? E olha como as coisas se dão nessa cadeia, assim, né? Incrível isso. Isso também é uma questão de violência e Esse é um outro ponto importante, né? Você quer falar, Cíntia? Acho que acho que pode falar primeiro, porque eu ia falar de questões da clínica, mas fechar isso que você está falando em relação à Cris. Não, Aí não, depois da Cintia eu o meu, falo. o meu comentário ele tem a ver com a clínica, né? Porque seria o suposto ódio ou potencial ódio que Freud e os cientistas teriam de Deus e das religiões, o quanto a psicanálise ela não é herdeira do racionalismo materialista da ciência. Essa foi, inclusive, uma das questões com Jung que Freud teve, né? E os psicanalistas que gostavam de Deus, das religiões ou eram espiritualizados, tiveram que, ao longo da história da psicanálise, esconder a sua fé, as suas crenças, ou mesmo a sua conexão com algo maior, que não sabe exatamente o que é esse algo maior, que é o meu caso, que eu me considero, sim, um psicanalista espiritualizado, e doa quem doer, né? Hoje eu não tenho rabo preso com nada, então eu posso falar isso aqui abertamente. Sim, eu acho que falta esse tipo de conexão espiritual dos psicanalistas, sim. Eu acho que muitas vezes o nosso trabalho clínico e as instituições, né, e a forma como a gente produz a teoria e trata as pessoas é muito fria, é muito racional, por vezes, né? E o quanto você ter a empatia, como diria Ferenczi, a humanidade, são valores universais pautados aí no amor, né? Uma forma de ética, que dizem respeito ao altruísmo, a uma conexão com algo maior, com algo que nos une enquanto humanidade. Isso eu acho que é espiritual, independentemente se você é judeu, cristão, muçulmano, budista, mas eu acho que é um valor que muitas vezes é recalcado na psicanálise, que é de grande valia, sim, resgatar essas sabedorias humanistas em diversas religiões. Eu acho que quando a gente consegue ultrapassar o medo e a subserviência, que são típicas das religiões judaico-cristãs, mas não só, né, de você ir para o inferno, de Deus afogar as pessoas, né, lá no mar Vermelho, né, ou em Noé, né, então Deus se vinga, Deus fica bravo, né, enfim, e ele vai fazendo coisas para punir as pessoas. Acho que quando a gente consegue ultrapassar esse arcaísmo, né, essa coisa do medo, da subserviência, a gente decanta que mesmo na Bíblia hebraica, em outros textos, há muita sabedoria e há muito potencial amoroso também. Então, eu acho que é uma coisa infantil, no mau sentido do termo, porque tem o infantil no bom sentido do termo também, quando os psicanalistas ficam presos a esse demérito concreto e absoluto da relação do ser humano com Deus ou com as religiões. Eu acho que a espiritualidade e o amor são bons caminhos da gente encontrar essa sabedoria. E isso interfere intimamente no nosso trabalho, porque você está sob o jugo de supervisores, colegas, você está dentro de uma academia ou de uma instituição, e se você começa a falar dessas coisas, você pode começar a sofrer alguma retaliação
ia ter que trabalhar dentro dos conformes ali, né? Para mostrar que você não é neurótico. O problema do neurótico é ele estar submetido ao grupo, né? Ele precisar estar submetido ao grupo. E eu acho que o ódio é um efeito colateral, voltando ao tema de hoje, né? Que tudo isso está articulado, de alguém se sentir preso, de alguém se sentir tolhido, né? Limitado na sua expressividade singular. Então, a palavra está com você, Cíntia. Pode continuar com a tua fala. É, acho que, voltando ao aspecto da clínica, né, o nosso trabalho é aprofundar, né? E tudo que é aprofundado, a gente relativa muitas certezas, né? Então, quando nós, né, temos a oportunidade de aprofundar as questões relativas, né, a pacientes que têm posicionamentos muito sem nenhum tipo de relatividade, assim, a gente não caminha muito. Caminhar, né, é a possibilidade de relativizar, é a possibilidade em algumas horas, né, se colocar no outro, é a possibilidade de sair de certezas, né? Nós estamos aqui num discurso o tempo todo, é possível a gente sair de certezas, é possível a gente ter outra forma de ver a mesma coisa, é possível que o outro tenha outra forma de ver a mesma coisa. Ele deve ser respeitado, e ele pode ser respeitado, ele não deve ser descartado por esses tipos de posicionamentos de forma diferente. O que resta é a busca de relatividade disso, né? De onde surge, né? E como que se sustenta, né? A gente fala, o discurso do ódio tem sido um discurso sustentado por muitos, inclusive nós, né? Hoje nós tiramos um dia para falar sobre, um horário para falar sobre o ódio, né? Então, ele é um sintoma e ele pode ser visto sem medo, sem pudor, sem medo, e atravessá-lo, porque a possibilidade de atravessar nos conectaria mais fácil com esse amor. Fantástico, Cíntia. Muito, muito rica a tua fala também. E por isso, né? É psicanalítico que falemos sobre tudo, sobre o estranho, sobre a arte, sobre o amor, o ódio, as instituições, Deus, as religiões, tudo, né? Então, o ódio, no meu entender, ele é muito fácil também, por quê? Porque ele decorre de um emudecimento também, ou seja, não conseguimos falar sobre um mal-estar, logo odiamos alguém, odiamos um grupo, uma ideologia. Então, quando a gente começa a se conhecer, a se escutar mais, o ódio vai se decantando e vai se transformando num saber. E esse é o nosso objetivo aqui do canal Gaiata Psi, da Oficina de Psicanálise Criativa, escutar as pessoas, né, com as suas mais variadas formações culturais, origens socioeconômicas, características intelectuais, né, para conhecer o que embasa, o que está ali sustentando a posição de sujeito de cada um. Quando isso é escutado, isso é contemplado, o ódio perde o seu sentido, né? Ele vai se esfacelando quase que instantaneamente, espontaneamente. Então, precisamos falar, sim, sobre o ódio. As redes sociais, elas são efêmeras, são rápidas, são pautadas em imagens, recortes selecionados. E quando a gente tem o poder aí de olhar na cara do outro, escutar o que o outro tem a dizer, a gente vai ver que são pessoas que têm uma experiência de vida, têm um sofrimento, e isso de alguma maneira sendo reconhecido, o ódio cede lugar ao amor e à construção. Então, fechamos por aqui. Mais alguém tem algum comentário, César? Achei que você Eu, tinha bem rápido. um V de Vinho, Não, mas não entendi o que você queria falar. Pode falar. né, que meus dedos estavam frouxos.
Dois comentários rápidos, um do lado da relação analisando analista e outro entre analistas. Na minha clínica, acontece mais da pessoa ter ódio contra si mesma. E uma das coisas que é interessante é pensar que, como analistas, a gente pode ensinar que a pessoa pode dar vazão a esse ódio de outras formas, além de uma depressão. E é sempre um momento bonito quando, de repente, uma pessoa fala: olha, eu não queria falar isso porque eu acho que vai te atingir. E aí ela tem a oportunidade de ouvir: não, mas eu quero que você me atinja. E aí ela vai aprender que também é possível dar vazão a esse sentimento e que ela não vai destruir ninguém. Que ela já tem, na verdade, freio suficiente para, na verdade, desfrear um pouquinho e aprender também a não odiar apenas a si mesmo. Uma outra coisa é que, agora da relação entre analistas, é que a gente está falando alguns dias depois do dia 1º de maio, e é interessante como muitas vezes os analistas eles acabam acreditando um pouco nesse glamour da profissão, e a gente esquece que a gente também é trabalhador, que a gente também tem conta para pagar e tudo. E acho que também a gente discutiu muito esses dias sobre como a profissão é uma profissão, a gente está inserido no capitalismo, e muitas vezes a gente tem também que colocar esse ódio para fora e conseguir fazer as coisas andarem. E não, a gente não pode esquecer que a gente também é trabalhador também. Também está aí ao sabor do vento, das crises. E nesse ponto também é importante. Às vezes a gente tem que, certas coisas que são feitas, a gente tem que odiar para conseguir mudar. É só isso. Sim, é o ódio como uma função psíquica, né? Que provoca que é necessária para a separação, mas que se ele se tornar uma política invariável, uma política subjetiva invariável, ele gera mais alienação do que separação. Você fica preso, né, ao objeto do seu ódio e isso volta contra você, te destruindo. Que é o que acontece com o superego severo, né, no nosso trabalho clínico. São as pessoas que se odeiam, que são extremamente críticas, perfeccionistas, estão sempre se sentindo culpadas por alguma coisa, né? Não se encontram em vias de se auto-perdoar, né? De considerar a sua humanidade, os seus limites, né? E gostar de si mesmo com as suas fragilidades, né? Ou por conta das suas próprias fragilidades, limites, né? E características pessoais, né? Então, é um trabalho, a psicanálise é um trabalho, sim, de cura pelo amor, como diria Freud, de permitir com que essa violência, né? Do superego se transforme em amor e saber, né, em movimento de vida, né, e não como algo que aprisiona, né, que muitas religiões e a própria ciência, inclusive, de certa forma, o racionalismo e o materialismo podem nos aprisionar, né, no medo e na subserviência, tanto em relação a nós mesmos, como em relação às outras pessoas. Então, acho que agora fechamos redondo, né? Se ninguém tiver mais nenhum comentário, acho que a gente pode encerrar por aqui o debate. Queria agradecer a presença de todos, mais uma vez. E quem gostou do vídeo, pessoal, deem um like, compartilhem, deem apoio aí para o canal continuar crescendo. Um canal feito de pessoas para as pessoas, né? Aqui ninguém necessariamente tem discurso pronto, dificilmente vem com algo já acabado, são coisas aí que a gente vai pensando muitas vezes na hora, uma associação livre, assim como é a experiência analítica. E quem quiser saber mais informações sobre o funcionamento da nossa oficina, ou tem alguma proposta de vídeo aqui para o canal, alguma pauta, entre em contato com gaiatapsi23@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.